Você não consegue parar de pensar nessa pessoa. E no fundo, você sabe por quê. Só que ninguém nunca disse isso em voz alta, e você foi carregando esse peso como se fosse fraqueza, como se fosse falta de força, como se fosse alguma coisa errada dentro de você que simplesmente não quer sarar. Mas não é fraqueza. É algo muito mais profundo do que isso. Existe uma razão específica pela qual certos rostos não saem da mente. Existe uma razão pela qual determinadas vozes continuam ecoando mesmo depois de tanto tempo. E essa razão não tem nada a ver com o quanto você tenta esquecer, com o quanto você se distrai, com o quanto você finge que já passou. Porque você pode mudar de cidade. Pode deletar as fotos. Pode bloquear em todos os aplicativos. Pode passar meses sem mencionar o nome dessa pessoa em voz alta. E ainda assim, no momento mais silencioso da noite, quando a tela do celular apaga e o quarto fica completamente escuro, essa pessoa está lá. Com a mesma força de sempre. Às vezes com mais. Isso não é loucura. Isso é algo que a mente faz por razões muito precisas, e que quase ninguém para entender de verdade. Se você já ficou olhando para o teto se perguntando por que ainda não conseguiu esquecer, talvez esse seja o seu lugar. Não porque aqui você vai encontrar respostas fáceis. Mas porque aqui ninguém vai fingir que isso é simples, que basta querer, que o tempo cura tudo. Aqui a gente fala sobre o que dói de verdade, sem suavizar, sem empacotar em positividade. Fica até o final. O que você vai ouvir hoje pode ser a primeira vez que alguém nomeia exatamente o que você sente. Existe um tipo de presença que não vai embora quando a pessoa vai embora. Ela fica nos objetos. Fica no espaço físico que vocês dividiram. Fica no lado da cama que você ainda evita ocupar completamente. Fica na xícara que ficou no armário porque jogá-la fora parece demais, parece definitivo demais, parece uma declaração que você ainda não está pronto para fazer. Quando você chega em casa depois de um dia longo, a chave entrando na fechadura tem um som diferente agora. Tem um peso que não tinha antes. Porque antes esse som anunciava alguma coisa. Anunciava presença, movimento, uma voz do outro lado perguntando como foi o dia, ou simplesmente o barulho da televisão, ou passos pela casa, ou qualquer coisa que provasse que o espaço estava vivo. Agora o som da chave anuncia silêncio. E você abre a porta e o silêncio está lá. Não o silêncio tranquilo de quem está sozinho por escolha. O silêncio espesso de quem está sozinho porque algo foi retirado. Esses são silêncios completamente diferentes, e o corpo sabe a diferença mesmo quando a cabeça tenta convencer que não. Você acende a luz. Os móveis estão no mesmo lugar, a mesa, o sofá, os quadros na parede. Tudo exatamente onde estava. E de alguma forma isso é o que mais dói, porque o espaço não registra a perda da mesma forma que você registra. O espaço continua igual, indiferente, como se nada tivesse acontecido aqui dentro. Mas você sabe que aconteceu. Você sabe porque há um lugar específico onde essa pessoa costumava sentar. E você pode se sentar ali agora se quiser, nada te impede, mas você não se senta. Ou às vezes você se senta e fica desconfortável de um jeito que não consegue explicar. Como se o espaço guardasse uma memória que o corpo ainda reconhece. Existe uma psicologia do espaço físico que pouquíssimas pessoas entendem conscientemente, mas que todo mundo sente. Nós associamos lugares a pessoas. Nós associamos cheiros a momentos. Nós associamos sons a estados emocionais. E quando a pessoa vai embora, todos esses gatilhos continuam ativos funcionando, disparando memórias com uma precisão que parece cruel. O cheiro do travesseiro que você lavou 10 vezes porque não aguentava mais, mas também lavou porque não aguentava sentir. O canto da cozinha onde sempre havia uma presença às manhãs de domingo. A janela que essa pessoa tinha o hábito de abrir logo cedo, e que agora você abre ou não abre, mas de qualquer forma pensa nesse hábito. São os detalhes pequenos que mais ficam. Não os momentos grandes, não as viagens, não os aniversários. São os detalhes absurdamente pequenos que constroem a sensação de intimidade, e que portanto são os últimos a desaparecer quando a intimidade acaba. A forma como essa pessoa jogava as chaves em cima da mesa. O barulho específico que fazia ao abrir a geladeira de madrugada. O jeito de respirar enquanto dormia. Coisas que você nem percebia conscientemente enquanto estavam acontecendo, porque estavam tão integradas à textura do dia a dia que pareciam invisíveis. E agora você percebe a ausência delas com uma nitidez que é quase insuportável. Porque o cérebro humano aprende padrões.
O cérebro humano se organiza em torno de ritmos, de sons, de presenças. Quando você vive com alguém por tempo suficiente, a presença dessa pessoa vira parte da arquitetura do seu mundo, não de um jeito poético, de um jeito fisiológico, concreto, neurológico. Aquela pessoa está literalmente inscrita nos seus padrões de funcionamento. E quando ela vai, não é só uma ausência emocional, é uma desorientação orgânica. O corpo que esperava um som não recebe o som. A mente que esperava uma presença não encontra a presença. E isso gera um tipo de tensão que não tem nome exato na linguagem comum, mas que todo mundo que já perdeu alguém dessa forma reconhece imediatamente quando sente. É uma vigilância constante, como se alguma parte de você ainda estivesse esperando a porta abrir, esperando o celular vibrar com aquela mensagem específica, esperando algum sinal de que o mundo vai voltar à configuração que o seu sistema nervoso ainda considera normal. Mas a porta não abre, o celular vibra com outras coisas, e o mundo não volta, e o silêncio externo vai ficando mais denso a cada noite que passa. Não necessariamente mais doloroso, às vezes até mais familiar. E aí surge um medo diferente, mais sofisticado do que a dor aguda do começo. O medo de se acostumar com o vazio. O medo de que o silêncio deixe de incomodar. Como se aceitar o silêncio fosse uma traição. Como se sofrer ainda fosse a única forma de honrar o que existiu. Você apaga a luz do quarto às 11 da noite. E o silêncio que estava esperando calmamente em cada canto da casa avança. Não de maneira agressiva. De maneira gentil e inevitável, como a maré. E você está acordado, pensando. O silêncio externo tem testemunhas. Alguém pode entrar na sua casa e perceber que está vazia. Alguém pode ver que você está sozinho. O silêncio externo é visível, é nomeável, é o tipo de coisa que as pessoas reconhecem quando olham de fora. O silêncio interno não tem testemunhas. Ele acontece dentro de uma câmara que é completamente sua, completamente inacessível, completamente invisível para qualquer pessoa que passe pela sua vida sem permissão de entrar. E muitas vezes, até para você mesmo, esse silêncio é difícil de nomear. Porque ele não é ausência de pensamentos. É excesso de pensamentos que você não deixa sair. São as conversas que você ensaia e nunca tem. Não com essa pessoa, necessariamente. São conversas com você mesmo. São os argumentos internos que você constrói às 2 da manhã, as defesas que você prepara para julgamentos que ninguém está fazendo, as explicações que você elabora para perguntas que ninguém fez. É uma corte interna que nunca fecha, com um júri que nunca delibera e uma sentença que nunca chega. E você permanece em julgamento eterno. Por que você pensa nessa pessoa? Essa é a pergunta que mais aparece, não é? Às vezes com culpa. Às vezes com raiva de si mesmo. Às vezes com uma resignação cansada de quem já tentou de tudo para parar e simplesmente não conseguiu. Mas a pergunta certa não é por que você ainda pensa. A pergunta certa é o que esse pensamento está fazendo por você. Porque a mente não pensa em nada sem propósito. Mesmo o pensamento mais doloroso, mesmo o pensamento mais perturbador, cumpre alguma função dentro do sistema interno. E quando um rosto continua voltando com essa insistência, quando uma memória específica aparece repetida e repetida e repetida, é porque tem algo ali que ainda não foi processado. Não resolvido. Processado. São coisas diferentes. Resolver implicaria uma conclusão, uma resposta, um fechamento. Processar é apenas deixar a experiência ocupar o espaço que ela precisa ocupar dentro de você até que o sistema interno encontre um lugar para colocá-la. E o sistema interno tem o próprio ritmo, que não respeita o quanto você quer já ter superado, que não respeita o tempo que as pessoas de fora acham razoável para você estar bem. Flávio Gicovati, médico e psicoterapeuta que passou décadas estudando as relações humanas e os mecanismos do sofrimento, falava muito sobre isso. Sobre como o amor, quando genuíno, deixa marcas que não são patológicas, mas estruturais. Sobre como a mente humana não foi feita para desapegar com facilidade das conexões profundas. Sobre como o sofrimento após uma perda afetiva real não é sinal de fraqueza ou dependência doentia, mas prova de que houve investimento emocional genuíno em outra pessoa. E o investimento emocional genuíno não se desfaz na velocidade que a razão gostaria. Você pensa nessa pessoa porque você se importou. Mas existe uma razão mais específica ainda, que vai além do simples afeto.
Você pensa nessa pessoa porque essa relação deixou algo inacabado dentro de você. Não necessariamente inacabado no sentido externo, não necessariamente que a relação deveria ter continuado ou que havia algo a ser resolvido entre vocês dois. Inacabado no sentido interno. Uma pergunta que você nunca conseguiu responder completamente. Uma versão de você mesmo que emergiu naquela relação e que você não sabe bem o que fazer agora que a relação acabou. Uma necessidade que foi parcialmente atendida e parcialmente ignorada, e que continua ecoando como uma nota musical que não chegou à resolução. Porque nos relacionamentos profundos, a outra pessoa se torna espelho. Você se vê nela de formas que não consegue se ver sozinho. Você descobre partes de você que só aparecem em contato com aquela presença específica. E quando a presença vai embora, essas partes de você não necessariamente voltam ao silêncio. Às vezes elas ficam ainda mais ativas, mais barulhentas, exigindo atenção, exigindo reconhecimento, sem ter mais o canal pelo qual costumavam se expressar. E aí começa um processo que pouquíssimas pessoas entendem que está acontecendo. Um processo de abandono de si mesmo disfarçado de saudade do outro. Você acha que está com saudade da pessoa. E talvez esteja. Mas parte do que dói não é a ausência dela. É a ausência da versão de você que existia quando ela estava presente. É o luto de uma identidade relacional que morreu junto com a relação. Quem você era quando estava com essa pessoa? Havia uma versão sua que só existia naquele contexto. Que falava de um jeito específico. Que tinha planos específicos. Que acordava de manhã com uma orientação que agora não existe mais. Essa versão de você foi embora junto quando a relação foi embora, e você não chora só pela pessoa. Você chora por você mesmo. Só que esse luto é praticamente impossível de nomear para as pessoas ao redor, porque soa estranho, soa narcisista, soa como se você estivesse colocando a si mesmo no centro de uma história que tecnicamente envolve dois. E então você não nomeia. Você guarda. E o silêncio interno fica mais denso, mais cheio, mais pesado. Tem outra camada ainda. O pensamento persistente em alguém que foi embora muitas vezes tem relação com algo que não foi dito. Não no sentido de que havia palavras importantes pendentes, embora às vezes haja isso também. Mas no sentido de que existe uma narrativa dentro de você que ainda não encontrou a sua forma definitiva. Você ainda está escrevendo a história do que aconteceu. Ainda está tentando entender qual é o enredo, quem são os personagens, qual foi o verdadeiro ponto de virada. E enquanto a narrativa não encontra uma forma que faça sentido para o seu sistema interno, a mente continua voltando ao material, continua revisitando cenas. Continua relendo conversas. Continua testando interpretações diferentes, como se houvesse uma versão da história que finalmente trouxesse paz, e ela estivesse ali, logo à frente, se você conseguir encontrar o ângulo certo. Mas a paz não está numa versão da história. Isso é o que a mente tarde demais aprende. A paz não está em entender completamente o que aconteceu. Não está em descobrir a razão exata pela qual aquela pessoa fez o que fez, ou deixou de fazer, ou disse o que disse, ou ficou em silêncio quando você mais precisava de voz. Não está em construir a narrativa perfeita, a explicação definitiva, o enquadramento que faça tudo encaixar sem sobras e sem lacunas. A paz, quando vem, vem de outro lugar. E geralmente vem devagar, sem anúncio, sem o drama de uma revelação. Vem como o dia que clareia sem que você perceba o exato momento em que ficou claro. Mas antes de chegar lá, se é que chega, existe um território longo de silêncio interno que precisa ser atravessado. Não superado. Atravessado. Que é diferente. Superar implica deixar para trás. Atravessar implica levar junto, mas seguir mesmo assim. E nesse território do silêncio interno existe também o medo mais íntimo de todos. O medo que você não conta para ninguém porque parece pequeno demais diante da dor grande, mas que na verdade é enorme. O medo de que o que você sente não seja recíproco. De que aquela pessoa não pense em você da mesma forma que você pensa nela. De que enquanto você está aqui às 2 da manhã revivendo memórias, ela esteja dormindo tranquilamente, ou rindo com alguém, ou simplesmente vivendo sem o peso que você carrega. Esse medo é silencioso.
Ele não grita. Ele fica ali, subterrâneo, corroendo de um jeito gentil e constante. E junto com ele vem a vergonha. A vergonha de ainda estar nesse lugar. A vergonha de não ter conseguido avançar mais rápido. A vergonha de que se essa pessoa soubesse o quanto você ainda pensa nela, ficaria desconfortável, ou pior, ficaria com pena. E então você cala mais ainda. E o silêncio interno fica maior ainda. E a noite passa. E você acorda. E o dia começa. E você funciona. Você sorri nos lugares certos. Você responde às mensagens. Você aparece nas reuniões. Você existe externamente de uma forma que ninguém consegue identificar como sofrimento. Porque aprendemos muito cedo a fazer exatamente isso, o funcionar por fora enquanto carregamos um peso que ninguém vê. E isso também é silêncio. O silêncio social de quem não quer ser visto sofrendo. O silêncio estratégico de quem aprendeu que mostrar a dor atrai um tipo de atenção que não conforta, que julga, que oferece conselhos que chegam cedo demais e não servem de nada. É mais fácil calar. É mais seguro carregar sozinho. É mais suportável manter o silêncio externo correspondendo ao interno, para que pelo menos haja coerência. Uma coerência triste e exaustiva, mas coerência. Existe uma coisa que o silêncio faz que nenhuma conversa consegue fazer. Ele te mostra o que você não estava vendo quando havia barulho. Não porque o barulho fosse ruim, necessariamente. Mas porque o barulho ocupa. O barulho preenche. O barulho cria a ilusão de que as coisas estão acontecendo, de que há movimento, de que o mundo está em construção. E às vezes está. Mas às vezes o barulho é só isso, barulho, e a construção real nunca foi feita porque nunca havia espaço para ela. O silêncio que vem depois de uma perda, esse silêncio específico e pesado que estamos descrevendo ao longo de todo esse vídeo, não é simplesmente o silêncio da ausência. Ele é o silêncio que revela. Ele revela o quanto você deu sem perceber que estava dando. O quanto você moldou, ajustou, se curvou em direções que nem reconhecia mais como curvatura porque fazia tempo que era a sua postura natural. O quanto você foi se tornando uma versão de si mesmo construída em função de uma presença que agora não está mais. E isso não é necessariamente um julgamento da relação. Não é dizer que foi ruim, que foi errada, que deveria ter sido diferente. Toda relação profunda transforma. Toda relação genuína exige adaptação. O problema não é ter se adaptado. O problema é não ter percebido quando a adaptação virou apagamento, quando o ajuste virou submissão, quando o amor virou a única justificativa para aceitar o que não deveria ter sido aceito. E o silêncio mostra isso. Dolorosamente. Sem filtro. Porque quando não há mais a presença do outro para ocupar o centro da sua atenção, o que sobra é você. E você talvez não esteja tão habituado com esse volume de você mesmo. Talvez tenha passado muito tempo tornando a sua própria voz mais baixa para que a voz do outro coubesse com mais facilidade. E agora o outro foi, e a sua própria voz soa estranha, distante, como se fosse de alguém que você conheceu faz muito tempo e perdeu o contato. Não estou dizendo que você vai se reencontrar. Não estou dizendo que existe uma versão autêntica de você esperando ser redescoberta no outro lado desse silêncio. Esse tipo de linguagem é simples demais para o que de fato acontece. O que estou dizendo é que o silêncio é uma informação. É uma informação sobre o que você precisa. Sobre o que você tolerou por tempo demais. Sobre o que você nunca disse mas precisava ter dito. Sobre os lugares em que você se fez pequeno para que outra pessoa se sentisse grande. Sobre as partes de você que foram colocadas em espera enquanto a relação existia, e que agora, com o espaço vazio, começam a se mover novamente. Mas esse movimento não é bonito. Não no começo. No começo ele parece apenas mais dor. Parece que o silêncio está te partindo em pedaços. E talvez esteja. Talvez o silêncio realmente desfaça configurações que não eram sustentáveis, e o processo de desfazer seja indistinguível da destruição quando você está dentro dele. Você ainda pensa nessa pessoa porque ela deixou uma marca real. Não uma cicatriz decorativa, não uma ferida dramática de roteiro.
Uma marca estrutural. Do tipo que muda a forma como você processa o mundo, a forma como você lê o silêncio dos outros, a forma como você antecipa abandono, a forma como você calibra o quanto de si mesmo é seguro mostrar. E essa marca não vai desaparecer porque você quer que desapareça. Ela vai se integrar. Vai encontrar um lugar dentro de você. Vai deixar de ser uma presença intrusa e vai se tornar parte do território interno, conhecida, mapeada, não necessariamente indolor, mas familiar. Isso não é superação. É a assimilação. E demora. E não tem data. O que eu posso te dizer, sem suavizar e sem mentir, é que o silêncio que você sente agora não é seu inimigo, mesmo que pareça. Ele não está te punindo. Ele não está te provando que você falhou, que você não foi suficiente, que você deveria ter feito diferente. O silêncio não julga. O silêncio apenas testemunha. Ele estava lá antes dessa pessoa entrar na sua vida. Ele estava lá enquanto essa pessoa estava. E ele continua aqui agora. Não como ausência dela. Como presença de tudo que é você, sem a cobertura de nada mais. E isso assusta. Claro que assusta. Ficar sozinho com o próprio silêncio é uma das coisas mais difíceis que existem, em qualquer estágio da vida, em qualquer condição. Porque o silêncio não deixa escapar. Não tem para onde correr dentro do próprio silêncio. Você está ali, com tudo que é, com tudo que guarda, com tudo que nunca disse, com tudo que disse e deveria ter guardado. Mas tem uma coisa que o silêncio tem que o barulho não tem. Honestidade. O silêncio não te deixa fingir. O silêncio não aceita performance. Você pode funcionar perfeitamente bem durante o dia, pode aparecer nos lugares certos, pode dizer as coisas certas, pode convencer todo mundo ao redor de que está bem. Mas quando a noite fecha e o silêncio avança, a performance para. E o que sobra é real. E o real, por mais que doa, é o único lugar de onde qualquer coisa genuína pode crescer. Você não precisa amar o silêncio para aprender a não fugir dele. Não precisa encontrar paz nele para parar de guerrear contra ele. Pode sentar com ele, sem gostar, sem querer que ele esteja ali, sem fingir que está tudo bem, e ainda assim não fugir. Isso já é alguma coisa. Talvez seja a coisa mais honesta que você possa fazer agora. Não superar. Não curar. Não transformar a dor em lição. Apenas sentar com o silêncio e não mentir sobre o que ele contém. Essa pessoa ainda ocupa espaço dentro de você. Isso é real. E vai continuar ocupando por um tempo que você não controla. E tudo bem. Não no sentido de que é fácil. No sentido de que é humano. De que é exatamente o que acontece quando alguém de verdade passou pela sua vida. O pensamento vai voltar esta noite. Talvez amanhã. Talvez na semana que vem. E quando voltar, talvez você olhe para ele de um jeito um pouco diferente. Não com menos dor, necessariamente. Mas com um pouco menos de surpresa. Com um pouco menos de julgamento sobre o fato de que ainda está aqui. Porque ele faz parte de você agora. E você faz parte de um silêncio que ainda está aprendendo a ouvir.